Meus irmãos, convido vocês a abrirem suas Bíblias, segundo livro de Crônicas, capítulo 18. Segundo livro de Crônicas, capítulo 18. Segundo Crônicas, capítulo 18. Vou pedir um pouco de paciência para vocês, meus irmãos, que eu vou ler esse texto todo com vocês. É um texto grande, é um texto com muito detalhe. Eu pensei até em ler uma pericopezinha, um pedacinho pequenininho, a gente conversar sobre ele, mas ele tem tanta informação que pode ser que a gente se perca um pouco se eu passar. Então vamos lá, respirar fundo, tranquilizar o coração. Segundo Crônicas, capítulo 18, diz assim: Josafá tinha grande riqueza e honra, e aliou-se a Acabe por laços de casamento. Alguns anos depois, ele foi visitar Acabe em Samaria. Acabe abateu muitas ovelhas e bois para receber Josafá e sua comitiva, e insistiu que atacasse Ramote e Gileade. Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá: irás comigo lutar contra Ramote e Gileade? Josafá respondeu: sou como tu, e meu povo é como o teu povo. Estaremos contigo na guerra. Mas acrescentou: peço-te que busques primeiro o conselho do Senhor. Então o rei de Israel reuniu 400 profetas e lhes perguntou: devemos ir à guerra contra Ramote e Gileade ou não? Eles responderam: sim, pois Deus a entregará nas mãos do rei. Josafá, porém, perguntou: não existe aqui mais nenhum profeta do Senhor a quem possamos consultar? O rei de Israel respondeu a Josafá: ainda há um homem por meio de quem podemos consultar o Senhor, porém eu o odeio, porque nunca profetiza coisas boas a meu respeito, mas sempre coisas ruins. É Micaías, filho de Imlá. O rei não deveria dizer isso, Josafá respondeu. Então o rei de Israel chamou um dos seus oficiais e disse: traga imediatamente Micaías, filho de Imlá. Usando vestes reais, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam sentados em seus tronos, na eira, junto à porta de Samaria, e todos os profetas estavam profetizando em transe diante deles. E Zedequias, filho de Kenaná, tinha feito chifres de ferro e declarou: assim diz o Senhor, com estes chifres tu ferirás os arameus até que sejam destruídos. Todos os profetas estavam profetizando a mesma coisa, dizendo: ataca Ramote e Gileade e serás vitorioso, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. O mensageiro que tinha ido chamar Micaías lhe disse: vê, todos os outros profetas estão predizendo que o rei terá sucesso. Tua palavra também deve ser favorável. Micaías, porém, disse: juro pelo nome do Senhor que direi o que o meu Deus mandar. Quando ele chegou, o rei lhe perguntou: Micaías, devemos ir à guerra contra Ramote e Gileade ou não? Ele respondeu: ataquem e serão vitoriosos, pois eles serão entregues em suas mãos. O rei lhe disse: quantas vezes devo fazer-te jurar que me irás dizer somente a verdade em nome do Senhor? Então Micaías respondeu: vi todo Israel espalhado pelas colinas, como ovelhas sem pastor, e ouvir o Senhor dizer: estes não têm dono, cada um volte para casa em paz. O rei de Israel disse a Josafá: não lhe disse que ele nunca profetiza nada de bom a meu respeito, mas apenas coisas ruins? Micaías prosseguiu: ouçam a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado em seu trono, com todo o exército dos céus à sua direita e à sua esquerda. E o Senhor disse: quem enganará Acabe, rei de Israel, para que ataque Ramote e Gileade e morra lá? E um sugeriu uma coisa, outro sugeria outra, até que, finalmente, um espírito colocou-se diante do Senhor e disse: eu o enganarei. De que maneira? Perguntou o Senhor. Ele respondeu: serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Disse o Senhor: você conseguirá enganá-lo, vá e engane-o. E o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca destes profetas. O Senhor decretou a sua desgraça. Então Zedequias, filho de Kenaná, aproximou-se, deu um tapa no rosto de Micaías e perguntou:
por qual caminho foi o Espírito da parte do Senhor quando saiu de mim para falar a você. Micaías respondeu, você descobrirá no dia em que estiver se escondendo de quarto em quarto. O rei de Israel então ordenou, envie Micaías de volta a Amon, o governador da cidade, a Joás, filho do rei, e digam que assim diz o rei, ponha este homem na prisão a pão e água, até que eu volte em segurança. Micaías declarou, se você, de fato, voltar em segurança, o Senhor não falou por meu intermédio. E acrescentou, ouçam o que estou dizendo, todos vocês. Então o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, foram atacar Ramote Gileade. E o rei de Israel disse a Josafá, entrarei disfarçado em combate, mas tu, usa tuas vestes reais. O rei de Israel disfarçou-se, e ambos foram para o combate. O rei da Síria havia ordenado a seus chefes dos carros de guerra, não lutem contra ninguém, seja soldado, seja oficial, senão contra o rei de Israel. Quando os chefes dos carros viram Josafá, pensaram, é o rei de Israel, e o cercaram para atacá-lo. Mas Josafá clamou, e o Senhor o ajudou. Deus os afastou dele. Pois, quando os comandantes dos carros viram que não era o rei de Israel, deixaram de persegui-lo. De repente, um soldado disparou seu arco ao acaso e atingiu o rei de Israel entre os encaixes da sua armadura. Então o rei disse ao condutor do seu carro, tira-me de combate, fui ferido. A batalha foi violenta durante todo o dia. E assim, o rei de Israel teve que enfrentar os arameus em pé no seu carro até a tarde. E ao pôr do sol, ele morreu. Senhor Jesus, que nessa noite, mais uma vez, a sua palavra poderosamente fale aos nossos corações. Que todo aquele pesar que nós trouxemos para esse lugar seja afastado de nós pelo poder do seu sangue. E que os nossos corações e as nossas mentes estejam todas voltadas à tua palavra, que fala por intermédio de homens pequenos, frágeis e pecadores, mas ela é muito maior do que isso. E que nessa noite, mais uma vez, possamos nos alegrar por sabermos que o Senhor falou conosco. Essa é a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, a Escritura e a teologia reformada fala para a gente que Deus ele é um Deus de pactos, que Ele é um Deus de alianças. Todas as vezes que Ele se encontra com os homens, Ele faz uma aliança, Ele faz um pacto. A Escritura nos dá alguns exemplos claros disso. Por exemplo, quando passou o dilúvio, Deus aparece a Noé e fala para Noé o seguinte, olha para esse arco-íris. Todas as vezes que você olhar para ele, você vai lembrar de uma promessa, de um pacto, de uma aliança que eu estou fazendo com você, Noé. Eu não vou mais destruir a terra por meio da água. Quando Deus ele também chama Abraão, ele faz um pacto, ele faz uma aliança. Ele manda Abraão largar tudo que tem, segui-lo, e a partir de então existiria um símbolo. Todo o homem da casa de Abraão e seus descendentes, ao 8º dia, seria circuncidado. Nós hoje também manifestamos a aliança que nós fazemos com Deus por meio do batismo. Vale lembrar, meus irmãos, que esses atos, eles não são a aliança em si, eles simbolizam a aliança. Quando nós nos batizamos, nós estamos dizendo publicamente que estamos abrindo mão de toda a nossa vida passada, confessando que os nossos corações agora pertencem a Cristo e a Ele nós servimos. Então a nossa vida, a partir do momento que Deus nos encontra, ela passa a servir em detrimento, de acordo com o pacto, com a aliança que nós fizemos com Deus. Por isso que o tema do nosso sermão de hoje é reafirmando a nossa aliança com Deus. E aqui eu vou trazer para vocês, em vez de eu discorrer o texto e trazer alguns pontos, como eu trago de costume, eu vou falar sobre essas alianças em 4 personagens muito característicos que aparecem nesse texto para a gente. Primeiro, Josafá, depois Acabe, depois o profeta Zedequias e depois o profeta Micaías. Isso não é ordem de importância, não é nenhuma pedagogia, mas é só a ordem do texto aqui. Os 4 manifestam a forma que eles tratam a sua aliança com Deus e deles 4, 3 não manifestam essa aliança de forma muito agradável. Primeiro,
o texto começa apresentando para a gente Josafá. Quem era Josafá? Vale trazer um resumo que eu sempre trago quando eu falo da dinastia, da monarquia em Israel. Lá atrás, com Davi e Salomão, há uma unificação do reino de Israel, que são as 12 tribos de Israel, que origina o nome dos filhos de Jacó, que é renomeado por Deus como Israel, mas os 2 filhos de José. Então, são 12 tribos de Israel que pertencem agora a um reino e estão debaixo do poder de um rei. Mas quando Roboão, filho de Salomão, ele assume o poder em Israel, ele recebe uma reclamação do povo. O seu pai Salomão, ele estava pegando muito pesado com impostos, ele estava pegando muito pesado com a carga horária de trabalho, então a gente queria que você pegasse um pouco mais leve aí, pensasse em ajudar um pouco a gente. Roboão, ele vai se aconselhar com os mais velhos, com os mais sábios, com os homens mais experientes, e esses homens falam o seguinte: Roboão, se você quer ter um governo de paz, se você quer ter um governo tranquilo, seja amigo do povo, ouça a reclamação deles, ajuda esse povo, e aí você vai ter um reinado pacífico. Mas Roboão não queria saber o que o povo queria. Ele queria era bater na mesa e dizer que ele mandava. Então ele procura os mais jovens, os mais inexperientes, e eles falam o seguinte: Roboão, é tu que manda, irmão. Você faz o que você quiser. E Roboão vira para o povo e fala o seguinte: se a mão do meu pai era pesada, o meu dedo mindinho vai ser ainda mais pesado. Se o meu pai tratava vocês com chicotes, eu vou tratá-los com escorpiões. E com Jeroboão há uma revolta civil e o reino se divide para nunca mais se reunificar de novo. E agora nós temos o reino do sul, chamado de Judá, capital Jerusalém. O reino do sul, que era o reino de Judá, passa a ser governado pela linhagem de Davi, cumprindo Deus a promessa de que a linhagem dele nunca mais sairia do trono. E aí fica ali só a tribo de Judá e uma parte da tribo de Benjamim. O restante da tribo inteira, as 10 tribos e meia, elas vão para o norte. Israel, capital Samaria. Josafá é rei do sul. Judá, capital Jerusalém, descendente de Davi. E a escritura fala para a gente que Josafá, ele foi um bom rei. Foi um homem que, apesar dos erros dele, apesar das falhas dele, ele continuou a trazer uma purificação religiosa para dentro de Judá. E o texto fala aqui que ele é um homem com grande riqueza e com grande honra. Nós vemos que Josafá, ele desfrutava de uma certa estabilidade, ele desfrutava de riqueza, e ele desfrutava de uma conduta boa diante dos homens. Mas Josafá já começa esse texto mostrando para a gente um erro que ele cometeu na sua aliança com Deus. Deus tinha deixado muito claro que não haveria nenhuma possibilidade de aliança com qualquer reino que não servisse a Deus. E Josafá faz uma aliança com Acabe, rei do norte, Israel, capital Samaria. Um homem impiedoso, corrupto, que tinha abandonado a Deus há muito tempo. E ele faz uma aliança por meio de casamento. É o casamento do filho de Josafá, chamado Jeorão, com a filha de Acabe, chamada Atália. E naquela época, casamentos, eles significavam uma aliança muito mais profunda do que nós imaginamos hoje. Casamento significava que as duas famílias agora elas eram uma, e que tudo que acontecesse com um lado da família aconteceria ao outro, e eles estariam juntos para resolver todos os problemas unidos. E quando esse casamento era feito entre duas famílias reais, isso era levado ainda mais sério. É por isso que Acabe chama Josafá. Ele está aqui e o texto fala que ele insistiu para que atacasse. Ele estava usando de todos os artifícios para lembrar de Josafá, da aliança e da promessa que ele tinha feito. Lembra-se, Josafá? Agora nós somos um só. Você precisa cumprir a sua aliança comigo. Então nós vemos no começo do texto que no lugar de Josafá fazer uma aliança ou reafirmar a sua aliança com Deus, por causa de poder, por causa de estabilidade, ele faz uma aliança com Acabe, que era inimigo dele.
E durante a história de Israel e Judá, nós vemos que eles algumas vezes lutam contra o outro. Então, muito possivelmente, Josafá queria se livrar de um inimigo que estava parede com parede. Ele fazendo uma aliança com Acabe, ele não teria que se preocupar com um vizinho de porta que era inimigo dele. E outra, a Síria era uma nação muito poderosa. Existiam nações muito poderosas crescendo naquela região. Ele precisava ter um amigo, ele precisava ter com quem contar. E ele fez uma aliança com um amigo dele, que na verdade era inimigo. É por isso que existe um ditado popular que eu gosto muito, que fala o seguinte: de boa intenção o inferno está cheio. Ele fez pensando nas melhores intenções possíveis, mas todas as intenções que ele pensava batia de frente com a vontade de Deus. Meus irmãos, entendam uma coisa: não importa a boa vontade que nós temos para os passos que nós vamos dar na nossa vida, quando eles se encontram e eles se defrontam com a vontade de Deus, a boa vontade já não serve mais de nada. E às vezes nós queremos chantagear Deus dentro desse argumento: mas Senhor, esse plano que eu tenho vai trazer uma estabilidade financeira tão maravilhosa para a minha família. Mas Senhor, esse plano vai trazer algo tão maravilhoso para a igreja, para o meu futuro, para a minha casa. Mas se ele vai contra a vontade de Deus, não tem nada de bom nele. Então esse é o primeiro filtro que nós temos que passar na nossa vida, todas as vezes que nós formos desafiados a fazer uma aliança com alguém ou com algo. Primeiro nós temos que avaliar a nossa aliança com Deus. Se a nossa aliança com Deus requer que não façamos tais alianças, por mais interessantes que elas pareçam, nós não temos de fazê-la. E por causa disso, Josafá colhe frutos amargos. Vale lembrar, meus irmãos, Josafá não era um homem mau. Vale lembrar isso porque quando nós olhamos para a nossa vida, poxa, mas eu não sou mau. Eu não quero a morte de ninguém. Eu não quero o mal de ninguém. Josafá também não era um homem mau. Não é à toa que ele vira para Acabe e fala: Acabe, vamos consultar a Deus. E Acabe consulta os profetas profissionais que eram comum naquela época. E ele, sabendo que existiam profetas que eram pagos e financiados pelo rei, ele fala: não tem mais nenhum, mais umzinho que a gente possa consultar. E quando Acabe fala mal de Micaías, ele fala: não faz isso. Você vê que existe fé no coração de Josafá, existe temor no coração daquele homem. Mas ele está pensando muito mais nos benefícios que a aliança vai trazer. E Acabe vem, e Acabe chama Micaías, e é dada a palavra de Deus, e o próprio Josafá, que pediu para que Deus fosse consultado agora, não ouve. Ele simplesmente vai à guerra. E qual é o problema? O problema é o seguinte: a guerra é perdida. Aqui, graças a Deus, nenhum de nós teve a terrível experiência de ir à guerra. Mas a guerra traz prejuízos absurdos. Olha quanto prejuízo Josafá trouxe para o reino sem necessidade nenhuma. Primeiro, Josafá mobilizou dinheiro para ir para a guerra. E é muito dinheiro que você precisa para ir para uma guerra. Segundo, Josafá colocou como rei toda a nação de Judá contra a vontade de Deus. Terceiro, como na guerra morre gente, muitos pais, irmãos, esposos, filhos, primos, amigos, vizinhos morreram. Famílias choraram a perda de parentes que não precisavam estar chorando por causa da decisão de Josafá. Irmãos, entendam o perigo de nós fazermos alianças com coisas ou pessoas que nos distanciam de Deus. Elas não trazem só problemas para o nosso coração, trazem problema para a nossa vida em todos os aspectos dela. O pecado traz consequências graves para dentro da nossa casa. Nós praticamos os nossos pecados escondidos, achando que ninguém vai saber. Enquanto isso, o diabo está ganhando espaço no seu coração e na sua vida, destruindo o seu casamento, destruindo as suas emoções, fragilizando a sua paternidade, te distanciando de Deus. E quando você vai olhar em volta, a sua casa, a sua vida, a sua família, está tudo completamente fora do lugar. Porque lá atrás,
você pensou em uma coisa que você poderia ter feito com toda boa vontade. E aí entra o segundo personagem da história, Acabe. Vou ler aqui para vocês rapidinho. Quem era Acabe? Pode deixar que eu vou ler para vocês. Lá em 1 Reis, capítulo 16, versos 30 a 33, diz o seguinte: Acabe, filho de Onri, fez o que o Senhor reprova, mais do que qualquer outro antes dele. Ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, mas também se casou com Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e passou a prestar culto a Baal e adorá-lo. No templo de Baal, que ele mesmo tinha construído em Samaria, Acabe ergueu um altar para Baal. Fez também um poste sagrado. Ele provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel, mais do que todos os reis de Israel antes dele. Nós estamos diante agora do pior, do mais terrível, do mais abominável rei de Israel. Acabe, ele também faz uma aliança. Ele se casa com Jezabel, filha de um rei sidônio, descendente dos fenícios. Um povo que adorava a Baal. E algumas pessoas nos dias de hoje, quando ouvem isso, falam o seguinte: mas Deus não permitiu que essas pessoas se casem em intolerância religiosa. Só que hoje, onde nós vivemos no Ocidente, né, a gente separa muito as coisas, até mesmo de forma indevida em alguns aspectos, né? A gente bota a religião num lado, a paternidade no outro, a profissão no outro, o hobby no outro, quando tudo está no mesmo bojo, a gente não sabe disso. Mas no Oriente, naquela época principalmente, a religião ditava toda a vida da pessoa. Então, quando o povo de Israel se casava com alguém de outra religião, era fato de que aquela religião iria influenciar dentro de Israel. E quando um rei se casava com alguém estrangeiro, a religião daquele estrangeiro ia influenciar todo o país. E o que acontece? Jezabel, sacerdotisa de Baal, leva o culto de Baal, o deus da fertilidade, para dentro de Israel. E era um culto terrível, que incluía orgias e, inclusive, sacrifício de crianças. Muitos reis de Israel pegaram seus filhos primogênitos e mataram queimados para oferecer a Baal. Era algo absurdamente tenebroso. E Acabe se casa com essa mulher. E na história de Acabe, nós vemos que o seu poder cai e Jezabel entra no lugar. E ela passa agora a ditar as regras de Israel. E nós vemos a grave consequência disso dentro do povo de Israel. Nós vemos que ele é o pior rei que tem. E nós vemos que agora Acabe, em nome de um casamento que também traria as garantias bélicas para ele, corrompe o seu coração de uma forma que ele talvez nunca tivesse imaginado. Em que sentido? Primeiro, Acabe se torna um homem completamente mimado e completamente egoísta. Visando manter a estabilidade do seu reino, o seu reino engole ele agora é um ninguém. É um homem que vive instintivamente. Ele vive para satisfazer os seus próprios desejos. Vale um exemplo, lembrar que do lado da casa dele tinha um homem chamado Nabote, que tinha uma vinha. Quem já ouviu falar da história da vinha de Nabote? E, por uma questão simplesmente estética, Acabe queria que Nimrod vendesse esqueci o nome. Nabote. Ele queria que Nabote vendesse a vinha para ele. Nabote fala: não vou te vender porque essa vinha pertence à minha família há muitos anos. Eu quero ser mais um a cuidar dessa vinha. Eu quero passar ela para os meus descendentes. E Acabe volta triste para casa, choroso. E Jezabel ouve falar aquela história. E o que essa mulher terrível faz? Ela manda uma mensagem para homens poderosos e diz o seguinte: levante falsas testemunhas e diga que Nabote desonrou a Deus e que ele seja julgado em público e morto. Nabote é capturado, julgado com testemunhas mentirosas.
apedrejado até a morte. E ele entrega para Acabe, de presente, a sua vinha. Todas as vezes, meus irmãos, que nós fazemos alianças com outras pessoas, que não Deus, para satisfazer os nossos desejos, nós passamos de igual forma a sermos dominados pelos nossos desejos. Você vê que Acabe, ele, quando vai chamar os profetas para consultá-los, ele chama os profetas que ele paga, que ele suborna. Ele chama homens para falar o que ele queria ouvir. Ele não quer ouvir a verdade, ele quer ouvir o que seu coração deseja simplesmente. E a mesma coisa acontece com a nossa vida quando nós nos distanciamos de Deus. Nós não passamos a querer mais saber a vontade de Deus. Nós queremos saber aquilo que nós vamos ganhar. O que nós vamos ganhar no final da história? Qual benefício nós vamos ter? E aqueles 400 profetas vêm, mentem para ele. Ele é instado por Josafá para chamar mais um profeta. E ele ainda é sincero. Olha, meus irmãos, como é ridículo o nosso coração distante de Deus. Ele fala, tem um homem que é profeta, que fala da parte de Deus, mas eu odeio esse homem, porque ele só fala mal ao meu respeito. Ele reconhece que Micaías é profeta, ele reconhece que Micaías é homem de Deus, ele reconhece que Micaías só fala a verdade, mas ele detesta Micaías. Todas as vezes que nós nos distanciamos de Deus, nós passamos a odiar a verdade. Nós passamos a odiar a luz. Porque ela mostra o quanto nós estamos distantes de Deus. Porque ela mostra o quanto as nossas vontades estão corrompidas. E quem gosta de ter o dedo colocado lá dentro da ferida? Ninguém. Quem, depois de ter cometido o erro mais absurdo na vida, gosta de olhar para frente, viu o amigo dizendo, não disse? Eu não disse que você ia quebrar a cara? Não dá vontade de voar no pescoço dele? Por quê? Porque ele está apontando para a gente, olha só, eu avisei, e você sempre esteve errado. Isso é um grande perigo, meus irmãos, porque nós não percebemos. Quanto mais nós nos distanciamos de Deus, mais escravo do nosso coração nós ficamos a ponto de não percebermos coisas absurdas, de odiarmos a verdade, de odiarmos a luz. E Acabe detesta tanto a verdade que ele tenta fugir dela, mesmo sabendo que é a verdade. Porque quando Micaías se coloca diante dele, Micaías age com cinismo. Vai lá. Não foi o que os 400 profetas que você paga disse? Vai. Por que você está me chamando? Ele insiste, não. Quantas vezes que eu te disse, Micaías, para falar a verdade diante de mim? Para quê? Irmãos, para que ele queria ouvir a verdade de Micaías se ele ia fazer o completo oposto? E ele faz. Porque além dele não ouvir o que Micaías diz, ele manda prender um homem que ele sabia que estava dizendo a verdade. Ele diz, prenda Micaías. Quando eu voltar, eu resolvo com ele. E aí entra o terceiro personagem da história. Zedequias, um dos 400 profetas. Como eu disse para vocês, era comum naquela época o rei ter na sua corte profetas pagos, profetas profissionais. Ele pagava e aqueles homens serviam a ele e falavam o que ele queria e faziam todo o teatro em volta disso. O tanto que Acabe chama os profetas, eles vêm e Zedequias ainda faz um chifre. Chifre naquela época era sinônimo de poder. É por isso que lá no Novo Testamento você vê muito a imagem do chifre lá em Apocalipse, né? Está falando que algo é poderoso. Então ele fala, com esse chifre você vai vencer. Você é poderoso. Mas tem uma coisa muito interessante que me chama a atenção em Zedequias. Na verdade, são duas. A primeira é que quando ele vai falar com Acabe, ele fala com toda a autoridade o seguinte. Assim diz o Senhor. E o que mais aflige o meu coração ler isso, se você vê na sua Bíblia, o Senhor está todo em caixa alta. Está vendo aí? Está todo em maiúsculo. Todas as vezes que no Antigo Testamento aparece Senhor em maiúsculo, quer dizer que eles estão usando o nome
próprio de Deus. Lembra naquela sermão de semana passada que eu falei com vocês que no hebraico não tem vogal, e porque os 10 mandamentos diziam para não falar o nome de Deus em vão. E o povo de Israel quase não falava o nome de Deus. A pronúncia se perdeu na história? Porque eles não falavam, eles tinham temor. E nós vemos agora um profeta dizendo uma mentira e usando o nome próprio de Deus. Meus irmãos, todas as vezes que nós fazemos alianças com coisas e pessoas erradas, o nosso coração se torna tão adormecido pelo pecado que nós inclusive usamos o nome de Deus. E às vezes nós usamos de artifícios de Deus. Pessoas que estão na igreja, mas com o coração completamente distante do Senhor. Mas que cantam, que pregam, que discipulam, que evangelizam e são falsos profetas, mentirosos, corruptos, ladrões, assassinos. E todos nós, todas as vezes que usamos da nossa fé, da religião, do poder da igreja local para satisfazermos os nossos próprios interesses, nós caímos nos mesmos pecados que Zedequias. E essa é uma linha muito tênue, irmãos. E é por isso que meu coração fica pequeno quando eu leio isso, porque muitas vezes nós queremos projetar na igreja coisas que nós não encontramos lá fora. Nós somos líderes péssimos da nossa casa. E no lugar de nós resolvermos a liderança da nossa casa, nós queremos ser líderes que mandam na vida das pessoas dentro da igreja. Nós somos pessoas com a vida completamente frustrada em todos os sentidos da existência. Mas aqui nós somos crentes. Nós sempre temos um dedo para condenar. Nós sempre temos alguém para lançar no inferno. Nós sempre temos alguém para dizer que é menos crente do que a gente. E Zedequias faz isso quando ele chega na frente de Acabe e fala o seguinte: Quando que Deus foi embora de mim e começou a falar por você? Zedequias está numa condição tão morta de coração que ele não percebe que Deus já não faz mais parte da vida dele há muito tempo. E de igual modo, muitas vezes, nós já achamos que Deus está na nossa vida e há muito tempo Ele se foi. E Ele está falando para a gente, igual a igreja de Laodiceia: Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entro. O que Ele está dizendo para a igreja de Laodiceia? Ele não está dizendo o seguinte: eu estou clamando pelo amor de Deus para você abrir a porta do seu coração e eu entrar. Não, Ele está dizendo o seguinte: eu não estou na vida de vocês. Eu não estou no meio dessa igreja. Vocês estão dizendo que são crentes, mas não são. E muitas vezes nós entramos num ativismo da fé e da religião que nós achamos que Deus está com a gente, usamos o nome de Deus e Ele não está mais na nossa vida. Por isso que é importante nós revermos a nossa concepção de fé, a nossa concepção de igreja local, a nossa concepção de oração, a nossa concepção de serviço, a nossa concepção de devoção. E entendermos que Deus não é um chifre que nós usamos para ganhar poder diante das pessoas. Deus é indomável. Ele não é um medalhão que você esfrega e faz 3 desejos, não. Nada pode conter Deus. Zedequias, ele quis estar diante do rei, ele queria ter um salário, ele queria ter uma posição, e ele tentou usar Deus para isso, mas Deus nunca vai ser usado para isso. Irmãos, nós não conseguimos usar Deus para os nossos benefícios pessoais, Ele é muito maior do que isso. É o contrário, Ele não se rende a nós, é o nosso coração que deve se prostrar diante dele. E nós entramos no quarto personagem. Micaías. Quem é Micaías? Diante da Bíblia, a única coisa que eu posso dizer para você é o seguinte: filho de Enlá. Ou seja, quem é Enlá? Também não sei. Ou seja, quem é Micaías? Absolutamente ninguém. Ninguém. Não tinha família de nome, não tinha riqueza, não tinha poder e não tinha linhagem.
era um profeta. E ele é chamado. E a única vez que Micaías aparece na Escritura, ele mostra porque ele veio. Ele é chamado e um homem fala para ele o seguinte: olha, está todo mundo falando a favor do rei. Não ouse falar o contrário. E ele já começa a maltratar. O que Deus mandar eu falar. É isso que eu vou dizer. Ele está anunciando para aquele homem o seguinte: eu não tenho preço. Não tenho um preço financeiro, não tenho um preço de status, não tenho um preço de posição religiosa. Não existe nenhum valor que você possa me comprar. E esse é o primeiro passo que nós temos que ter. Porque Micaías mostra para a gente como manter viva a nossa aliança com Deus. Nós não temos preço. Porque o maior preço que deveria ter sido pago já foi pelo sangue de Cristo Jesus derramado na cruz do Calvário. E não existe nenhum valor, nenhum dinheiro, nenhuma posição, nenhum nome que venha a suprir isso. O preço já foi pago. E não há nada mais precioso que possa estar nas nossas vidas. E ele chega diante de Acabe e ele trata Acabe com cinismo. Vai para a guerra. E Acabe fica chateado com ele. Não, eu quero que você fale a verdade. Você quer que eu fale a verdade? Então eu falo para você. Ele vai muito direto ao ponto. Acabe, você vai para a guerra. Ele não está falando para Acabe não ir. Você vai. E você vai morrer. E quando a gente lê esse texto, a gente se choca. Porque a gente vê Deus chamando um espírito, que a gente não sabe muito bem se é um demônio, se é um anjo, para colocar mentira na boca dos profetas. Deus vai colocar mentira. Onde que isso se encaixa? Na verdade, Deus está dizendo para Micaías naquela visão o seguinte, que ele permitiria que Acabe morresse pela própria mentira que ele plantou. Deus está dizendo o seguinte: vai. E faça com que aqueles profetas continuem contando as mentiras que eles sempre contaram. E é essa mentira que vai enterrar Acabe. Então Micaías está dizendo o seguinte: Acabe, pela mesma mentira que você viveu, ela pela mesma mentira que você vai morrer. O povo de Israel vai para a guerra, eles vão ficar perdidos porque não tem pastor. E eles vão voltar. E quando Micaías fala isso, é como se fosse uma facada dentro do ego de Acabe, porque ele está dizendo o seguinte: vocês estão reunidos, vocês, Josafá. O texto fala para a gente que eles estão na porta da cidade, com toda a pompa de rei, para aparecer diante de todo o povo. Mas Micaías diz o seguinte: existe um rei muito acima de você, Acabe, que está sentado num trono muito mais poderoso do que o seu. E esse rei está dizendo que não importa o poder que você tem, ele vai te matar hoje. Ele está destruindo completamente o ego de Acabe em todas as vertentes desse ego que existe. Olha o risco que Micaías está se colocando. Ele sabe de tudo que pode acontecer com ele. E poderiam acontecer muitas coisas, e todas ruins. Micaías sabe que ele poderia ser preso. Micaías sabe que ele poderia ser morto. Micaías sabe que ele poderia ser torturado. Micaías sabe que, no mínimo, ele poderia ser banido de Israel. E o que era ser banido de Israel? O Estado tomaria todos os seus bens e o expulsaria. A partir de então, ele era um maldito e ele era um mendigo. Ele não poderia mais vender, comprar, ser empregado, ser socorrido, ser ajudado. Então, de todas as possibilidades que Micaías tinha, nenhuma era boa. E mesmo assim, ele vai e fala. Porque o que estava no coração de Micaías era a aliança que ele tinha acima de todas as coisas com Deus. E muitas das vezes nós vendemos a nossa aliança com Deus por causa de coisas pequenas, meus irmãos. Nós nos esquecemos que o mais importante da nossa vida é pertencermos a Deus. Mas ao contrário de Micaías, às vezes nós nos vendemos para termos lugar no meio dos 400 profetas. Nós nos vendemos para podermos parecer crentes demais. Muitas vezes nós nos vendemos no nosso ambiente de trabalho e cometemos esquemas de corrupção e passamos a perna no nosso amigo do trabalho e mentimos e procrastinamos porque nós queremos ser promovidos,
ter mais um mês de salário. Muitas vezes nós enganamos a nossa família dentro de casa porque nós queremos fazer a manutenção dos nossos prazeres, do nosso ego, das nossas vontades. Mas Micaías está ensinando para a gente que o mais valioso de todas as coisas na vida daquele que foi alcançado por Deus, apesar de todos os riscos que ele corre, é permanecer firme na sua aliança com Deus. E aqui nós vamos para a conclusão. Como acaba a vida dessas 4 pessoas? Vou falar pela ordem que me vem à cabeça. Primeiro, Zedequias. Quando Zedequias pergunta para Micaías quando que Deus saiu dele e passou a apossar Micaías, quando que ele soube disso, quando aconteceu, Micaías fala para ele o seguinte: você vai saber o dia que você correr de quarto em quarto. O que Micaías está dizendo? O dia que o inimigo vier dominar Israel, começar a matar todo mundo, e você correr de cômodo em cômodo para se esconder, nesse dia você vai se lembrar que Deus te abandonou, Zedequias. O que acontece com Acabe? Acabe tenta passar a perna em Josafá, fala: Josafá, vai vestido como rei, como você é. Eu vou vestido como um homem qualquer porque eles querem minha cabeça. O que Acabe estava fazendo e que ninguém tinha percebido? Vá lá, que eles vão achar que você sou eu, você morre e eu permaneço vivo. Só que ele se esqueceu que quem prometeu matá-lo foi Deus. E aí o texto fala pra gente que um soldado qualquer, sem nome, pegou uma flecha, mirou para o alto e simplesmente jogou. O texto fala que ele joga ao acaso. O que ele está dizendo? Ele viu um mundo de gente, plá! Quem pegar é lucro, tudo inimigo. E o texto fala que além de pegar em Acabe, pega nas frestas da sua armadura. Poderia ter pego na armadura dele. Poderia ter pego na sua carruagem que o defendia. Mas pega simplesmente no ponto fraco da sua armadura. E Acabe morre. E o que acontece com Josafá? Josafá é visto como rei. Os homens vão atrás dele para morrer. E de quem que ele se lembra? De Deus. E ele clama a Deus. E Deus o socorre, o livra. E o que acontece com Micaías? Eu não tenho a mínima ideia. Porque ele fala o seguinte: se você voltar da guerra, Deus não falou comigo. Eu sou um mentiroso. E acabou. E você nunca mais ouve falar da história de Micaías. Você fala: poxa, que triste. Não. Porque onde que Micaías está? No lugar que todos nós queremos estar. Esse é o final que a gente precisa saber. E trazendo para a nossa vida, existem reflexões muito diretas. Primeiro, sobre a vida de Zedequias e sobre a vida de Acabe. Todas as vezes que nós nos distanciamos de Deus, nós morremos. Seja fisicamente, seja espiritualmente, seja existencialmente. Não existe vida fora de Deus. Fora de Deus, nós somos escravos das nossas vontades, nós somos escravos da vontade dos outros, nós somos escravos da cultura, nós somos escravos da circunstância, nós somos escravos da política e nós simplesmente deixamos de existir. Mas muitas vezes nós erramos, como Josafá. Os erros são terríveis, porque os erros de Josafá vão além do reinado dele. Lembra-se que ele casou o filho dele com a filha de Acabe? A influência que Jezabel trouxe para Acabe vai de Atalha, filha de Acabe, para Jeorão, filho de Josafá, quando Josafá acaba o seu reino. Mas no meio do caminho, em pleno desespero, Josafá se lembra de Deus. Deus poderia ter largado Josafá para lá. Mas a Escritura fala que Deus socorre Josafá e o livra da morte. E Josafá volta para sua casa e ele faz uma reforma política e religiosa dentro de Israel. E nós vemos que dali para frente
ele começa a caminhar diante de Deus. O tanto que mais para frente, no capítulo 20, 3 nações se voltam contra Josafá, e no lugar dele ir à guerra, ele chama todo Israel, todo Judá para orar e jejuar. E pedir direção a Deus. Ele não comete mais o mesmo erro. E Deus dá a vitória a ele. E Micaías, apesar de nós não sabermos qual fim a sua vida deu, nós sabemos que ele se manteve fiel até a morte. Como tem andado a sua aliança com Deus? Como tem andado a sua relação com o Senhor? Como Deus tem sido visto na sua vida por meio da sua relação com o trabalho, com o tempo, com a saúde, com a família e com Ele mesmo? Sempre há tempo de voltar. Sempre há tempo de restabelecer essa aliança quando da nossa parte nós quebramos ela. Se lembre de Josafá, perto da morte, pecados terríveis que ele cometeu. O Senhor socorreu Josafá. Lembre-se de Micaías, mesmo diante das pressões mais terríveis que ele podia ver à sua época, ele não cedeu, porque o coração dele estava firmado. Irmãos, entendam 2 coisas. Se você, por algum momento da sua vida, tem vivido distante de Deus, e se você quebrou essa aliança com Ele, não fique perdendo tempo achando que você é indigno, porque indigno você é. Indigno eu sou. Mas Deus nos torna dignos a partir do momento que o preço mais alto já foi pago por Ele. Não é o que nós somos ou o que nós fazemos, mas é o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Então, não fique mais se autocomiserando, se achando culpado. Deus tem uma porta de saída e solução para você. Cristo, restabeleça a sua aliança com Ele. E se num determinado momento da sua vida você tem se sentido pressionado, com medo, e parece que você faz ceder, lembre-se, Deus nunca te abandona como não abandonou Micaías. E é por isso que Micaías pôde dizer que ele ia para a prisão sim, porque ele sabia que na prisão Deus estaria com ele. O que interessava para Micaías não era ser aprovado pelos homens, não era ser solto ou preso, era saber que independente de onde ele estivesse, Deus estaria com ele. Então permaneça firme, continue caminhando, aquele que precisa estar com você nunca vai te abandonar. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Senhor Jesus, nós, nesse momento, abrimos o nosso coração ao Senhor. Todos nós, num determinado momento da nossa vida, fomos alcançados pela sua palavra, pela sua graça, pelo seu amor. Todos nós tivemos, Senhor, a noção do quanto nós somos frágeis, pequenos, pecadores. E nós percebemos que o Senhor nos chama para reconstruir a nossa história. Mas muitas vezes por medo, por angústias, por aflições, pelas instabilidades da vida, pela incerteza, às vezes pela nossa vaidade, pelo nosso ego, pela nossa arrogância, nós não olhamos mais para a aliança que o Senhor misericordiosamente fez conosco. Nós olhamos para os nossos interesses, que trazem consequências terríveis para dentro da nossa casa, para dentro do nosso coração, e que nos fazem não mais conseguir enxergar o Senhor como o Senhor é. Não fazem mais nós conseguimos nos enxergar como realmente nós somos. Mas nós te imploramos, ó Senhor, como Josafá gritou naquele dia, nos socorre. Nos livra de nós mesmos, ó Pai. Nos livra da escravidão que nós nos colocamos, seja a escravidão dos nossos corações, seja a escravidão do querer ser aceito por outro, seja a escravidão da vaidade, do ego. Liberta-nos mais uma vez e traga-nos de volta a alegria da Tua salvação, Pai. Que em Ti possamos reformar a nossa vida, como Josafá fez.
Que em Ti nós possamos caminhar pelos vales mais escuros e saber que mesmo nas prisões mais terríveis, o Senhor nunca nos abandona. Que então, a partir de agora, a nossa aliança contigo seja o essencial e o mais importante das nossas vidas. Que os nossos olhos não estejam colocados na tempestade, mas no Senhor. Que os nossos olhos não estejam postos nas circunstâncias, mas num Deus que está acima da circunstância. O Senhor pode mudar toda a circunstância, Pai, mudar a nossa vida. E nós cremos nisso. O Senhor pode continuar permanecendo com a circunstância difícil, mas nós sabemos que ainda que a nossa vida acabe, nós continuaremos pertencendo ao Senhor. Que essa confiança, que essa alegria, que essa convicção seja que norteie as nossas alianças e que em Ti todos os dias sejamos fortalecidos, ó Pai. Essa é a oração que nós fazemos. Esse é o clamor que nós te fazemos, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.